Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, saúdo a cada um de vocês na paz do Cristo, o nosso Senhor. Nesta segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum, a Santa Liturgia nos traz o Evangelho do dia, o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. O texto do Evangelho diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, a liturgia de hoje traz a festa da dedicação da Basílica do Latrão. A liturgia deste dia é extremamente eclesiológica. Ela nos propõe refletir sobre a Igreja, templo vivo do Senhor, que se encontra nos templos, espaços sagrados, nossas paróquias, comunidade de comunidade, por meio das ações de nossos corpos, templos santos do Senhor. A dedicação da Basílica do Latrão, catedral da Igreja de Roma, era celebrada apenas em Roma, mas depois se estendeu por toda a Igreja de rito romano e hoje nos possibilita rever nossa filiação a esta Igreja, mãe de todas as igrejas da Urbe e do Orbe, como diz o missal romano. Assim, a liturgia da palavra nos propõe textos que nos ajudam a essa reflexão eclesiológica. Mas vamos nos adeter no Evangelho de hoje. O Evangelho fala do respeito aos espaços sagrados de nossas igrejas e do respeito ao templo do Senhor Jesus Cristo, presente nesses espaços sagrados e no nosso corpo, a Ele consagrado pela Eucaristia que comungamos. Temos no Evangelho de hoje uma das mais enérgicas atitudes de Jesus em relação ao templo. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com suas ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Tudo isso porque eles haviam transformado a casa de Deus num lugar de comércio. Há outras traduções que dizem um covil de ladrões, um lugar construído para o encontro com Deus, por meio da oração, havia se corrompido e transformado em lugar de exploração. Essa passagem nos leva a refletir sobre como anda a nossa relação com a Igreja. Respeitamos o espaço sagrado? Nossas práticas na Igreja têm sido dignas de práticas religiosas? Ou estamos também desvirtuando o espaço com palavras, atos e omissões? Em vez de nos preocuparmos mais com a evangelização, não estamos mais preocupados com o dinheiro e outros bens materiais? Continuamos fazendo bingos, rifas e vendendo produtos dentro de nossas igrejas? Vale a pena pensar sobre isso e rever posturas e procedimentos. Diante dessa realidade, Jesus fala da destruição desse tipo de templo e do seu erguimento como novo templo, novo em suas estruturas, novo em seu ardor missionário. A Igreja da América Latina e do Caribe, na Conferência de Aparecida, fez uma proposta similar. Não propôs destruir o que já existe, mas renovar as estruturas de nossas paróquias, tornando-as mais missionárias
com foco na evangelização e não tanto numa pastoral de conservação. Para que isso ocorra, é preciso primeiro renovar nossos conceitos, nossa pessoa, templo do Senhor, por uma nova visão eclesiológica. Contudo, somos impelidos a rever nossa prática religiosa, seja nossa relação com a igreja, templo, ou nossa relação com os irmãos, respeitando como imagem e semelhança de Deus, templos vivos do Senhor. Que sejamos, como diz o Salmo de hoje, braços de um rio que vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, que cada um que se aproxima de nós sinta a sua presença. Que esse Evangelho continue nos dando a conversão dos nossos corações. Que assim seja. Amém. Oremos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundindo na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, fique na paz.